sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos tratar de um tema muito importante que, vez ou outra, o pessoal pergunta, como estudar? Então, para responder essa pergunta, a gente traz logo uma nova pergunta. Depende qual é o seu objetivo. Primeira coisa. Então, para saber como estudar, você deve definir primeiro qual é o seu objetivo. E aí vem uma outra pergunta. Como ter clareza do objetivo? Como é que eu vou saber qual é o meu objetivo? A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, é saber qual é o seu intuito. Se ele é um intuito de longo prazo ou um intuito de curto prazo. Exemplos, passar numa prova de faculdade, passar em uma prova de colégio. Isso é um intuito de curto prazo. E existem formas de se atingir esse objetivo para um estudo focado. Por outro lado, se você tem um objetivo, não, eu vou entrar na faculdade, ou seja, você já passou no vestibular, já passou lá no concurso, e quero me tornar ao final dessa faculdade definitivamente um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro ou qualquer outra coisa. Existe um processo para isso, tá? Que engloba, inclusive, o estudo intelectual e o estudo prático. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o que você quer, se é algo de curto prazo, se é algo de longo prazo, e deixar muito claro isso na sua mente. Segundo passo é não ter muitos objetivos, sejam de curto prazo ou de longo prazo. Por exemplo, você pode ter, é considerado um objetivo passar em 10 provas. Isso é comum para a gente no colégio, na universidade e tal. Isso é comum, isso é considerado um único objetivo, tá? Agora, você não pode ter vários objetivos simultâneos de alto nível. Isso é muito difícil de cumprir. Muito difícil de cumprir, mesmo para quem já é acostumado com alto rendimento, tá? Então, é pouco provável que você consiga fazer... eu quero fazer uma puta faculdade de medicina, eu quero ser um puta enxadrista, um puta anotador, um puta lutador durante esse período. Isso chega a ser ilusório. Bom, isso a gente está falando de alto nível. O que é alto nível? Pelo menos quando você tem destaque regional ou nacional. Aí você já começa a considerar mensurável, mantido e recorrente. Isso é considerado uma atividade de alto rendimento. Começa a ser considerado uma atividade de alto rendimento em qualquer área, tá, no geral. Então, um outro princípio, isso é o que praticamente quase todo mundo erra. Quase todo mundo erra. Por isso que não traz resultado, inclusive. Tendo em vista esses objetivos e essas clarezas, você tem que traçar uma metodologia. Então, essa metodologia ela é bem interessante, porque você vai do ponto final para o ponto inicial. É bem interessante, porque você vai fazer literalmente uma engenharia reversa. E aí é que vem dois detalhes fundamentais que pode facilitar muito o caminho. A primeira e mais simples é você ir atrás de uma pessoa ou de uma fonte, um livro, preferencialmente uma pessoa, um indivíduo que já tenha feito aquilo, que a gente chama de professor, de tutor, de mentor, o que quer que seja. Ou seja, é aquele indivíduo que já alcançou aquele seu intuito. Aí você se reporta àquela pessoa e literalmente peça para ela lhe ajudar naquele intuito. Aí se vai ser uma relação, enfim, o que vai ser, como vai ser essa relação especificamente, isso pode variar. Mas o ideal é ter alguém, um indivíduo, um único no máximo, dois no máximo, que já tenham atingido aquele objetivo. Exemplo, você quer passar numa prova, como foi o meu caso, uma prova de residência médica que ninguém nunca conseguiu, né, saindo de onde você saiu. E nem conseguiu depois, você quer ter um score X, é algo muito preciso. Então você vai atrás das pessoas e fontes que já fizeram aquilo, tá? E reproduz aquele processo. Só um detalhe, não é tão simples assim. Não é só reproduzir, vai reproduzir uma peça do Beethoven no piano. Não é simples. A gente está falando de situações complexas, de muito alto nível. Mas essa é a melhor opção do que você fazer sozinho. Para situações mais curtas, mais momentâneas, você também pode buscar o pessoal das dicas. Mas aí vem um detalhe. Quando você está estudando, essa banalização do conhecimento, ele até funciona. Eu tenho pessoas que eu já conheci aí na minha jornada, de faculdade, de colégio, acadêmica, que são boas naquele instante. São famoso um tiro rápido, tá? Pode até chegar num ponto X elevado, mas não passa daquilo. E depois cai e vai ali para a vala e fica naquilo. Ou na instabilidade ou naquela
naquela oscilação e perde credibilidade. Não tem, velho, não perde não tem credibilidade. Então, para evitar isso, a sugestão é sempre fazer um planejamento de longo prazo, com um objetivo muito claro, sabendo que neste processo ele tem altos e baixos, mas altos e baixos com um resultado claro, final alto, isso daí é validado. Então, para isso, uma dica que a gente adota sempre, isso daí é um princípio básico. Isso a gente utiliza inclusive nos nossos métodos de ensino, que é o método da repetição. Tá? Esse daí eu diria que é geral. Tudo que a gente faz, a gente tem que repetir. É muito melhor você ter uma habilidade ou duas que foi exaustivamente repetida, do que um leque de opções onde você, no máximo, tem um domínio mediano. Então, traduzindo, é muito melhor você ser um tremendo especialista, nem que seja em uma área, em um ponto específico, mas que você sabe aquilo como ninguém e domina aquilo como ninguém. Para isso, você tem que ter feito aquilo muito repetidas vezes, do que ficar sendo que tem até umas expressões pejorativas em língua inglesa, mas é aquele pato, né? O pato é aquele que faz tudo, mas não faz nada bem feito. Tá? Isso daí não se sustenta em alto nível, não se sustenta, absolutamente. Então, para isso, existe um princípio, que é o da repetição. E quantas vezes você tem que repetir? Você tem que repetir, às vezes pode parecer um pouco exagerado, hiperbólico, mas de vivência. É aquilo que você está na iminência de perder a consciência e você ainda está dominando aquilo. Aí você dominou a coisa. Ou seja, é quando você está quase apagando, seja de sono ou aconteceu alguma coisa, mas você recupera e domina aquilo. É como o seu nome. Às vezes a pessoa até perde, né? Perde a consciência do nome, mas aquilo você faz, entendeu? Esse é o nível da coisa e para isso demora muito tempo. Tem que abrir mão de muita coisa e tem que repetir demais. Esse é o mínimo. Agora, mas eu não quero algo tão extremo. Não tem problema, isso você vai investir conforme o seu intuito. Mas sempre lembrando o seguinte, que toda forma de estudo, toda qualquer forma de estudo, você vai estar abrindo mão de algo, tá? Para obter outra situação. E sempre vai ter um investimento de tempo, energia e dinheiro. Sempre, seja direto ou indireto. Então, essas são recomendações gerais. A gente já adotou algumas, basicamente todas, até para teste. Mas resultado consistente de longo prazo e de alto nível, realmente você tem que ter em mente que tem que ter planejamento, repetição, atmosfera favorável, de preferência também de alto nível, e você tem que abrir mão de muita coisa, porque senão a conta não fecha. Então aqui no final do vídeo a gente sempre pede, né, para você curtir, compartilhar e comentar aí com o pessoal para que esse vídeo se dissemine e possa ajudar o maior número de pessoas.